Estamos ao vivo para mais um episódio do Arena Crítica, aqui no Facebook e no YouTube do Portal A Crítica. Eu me chamo Daniel Prestes e hoje eu estou na companhia do meu companheiro aqui, David Jonathan. Tudo bom, David? Tudo bom, Daniel? Muito boa noite a todos os amigos que estão acompanhando mais uma transmissão aqui do Arena Crítica. Hoje temos um convidado para lá de vencedor especial, né, Daniel? Olha, esse cara aqui, o que ele já ganhou no futebol amazonense... Entendeu? Opa! Chega colou. É tão bom o programa que o próprio Olha Daniel só, é ao vivo que as coisas já acontecem aqui e a gente já tem que já resolver. Entendeu? A gente já consegue se assistir, né? É, tá certo, tem que dar audiência. Se a gente não se assistir... Peraí, Começa que eu por aí. vou mudar. Mutei, pronto, mutei. Vamos lá, entendeu? A gente tá aqui com o Jonathan. Tudo bom, Jonathan, meu querido? Como é que você tá? Se apresente aí pra nossa audiência. Fala, rapaziada, tudo bom? Sou o Jonathan, né? Atualmente tô no Nacional. Leão da Vila Municipal. Leão da Vila Municipal. Ali no backstage ali, estão até fazendo coraçãozinho pra mim. Legal, né? Então, eu quero agradecer, né, a Daniel, ao David por essa oportunidade. E vamos lá, né? Vamos fazer Jonathan, essa resenha. Pra gente começar, me fala como é que foi, assim, a tua relação para poder tu começar no futebol. A gente sabe, cada um de nós temos uma história, assim, para poder começar no futebol. Por exemplo, eu quando era pequeno, jogava ali pelas ruas, entendeu? Eu comecei a assistir ali a Copa de 98, que inclusive foi a Copa que eu ainda... É a Copa que eu mais tenho de lembrança, entendeu? Assim, quando eu era pequeno, é a Copa de 98, que o Brasil perdeu para a França. Como foi que começou a tua relação com o futebol? Então, minha relação no futebol foi assim também como a tua. Eu jogava futebol, né, na rua, né, com meus amigos, aquela travinha que a gente Já era chamava. goleiro na época? Não, nada. Queria me aventurar lá no ataque, né? Pô, que é lá que ganha dinheiro. Tá? Aí depois, como a gente formava time, né, eu e meus amigos, eu era sempre um dos últimos a ser escolhido. E sempre sobrava ali o gol para disputa. E eu ia lá, ficava no gol, fui gostando. Daí 99, acho que foi 99 ou foi 2000, que o Palmeiras foi 99, o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Sim, mundial, né? Que o Marcos arrebentou na Libertadores, foi bem demais. Ali que eu comecei a olhar a profissão de goleiro com outros olhos, né? Aí depois disso, toda vez que ia para o campo lá da minha cidade, ou então na rua, porque lá na minha cidade, lá em Alvarães, tinha uma rua que não tinha tanto movimento de carro, moto. E lá tinha uma barreira de areia, né, dos vizinhos lá, que a gente fez de trave. Então ali eu botava minha sandália na mão e ficava, a bola vinha, pá, defendeu. Aí dali foi que eu fui me dedicando, né, a ser goleiro de futebol, né, sempre com aquele sonho de virar profissional, tudo. Sempre quando eu ia dormir, pedia pro Papai do Céu me abençoar para virar um jogador profissional, né. Na época eu gostava muito de futebol e eu não conhecia tanto os clubes daqui do Amazonas. E ficava assim, imaginando, caraca, quando eu chegar lá, vou virar jogador do Nacional, do Rio Negro, do São Raimundo, que na época é o que estava em voga, né? Em ascensão, tudo. E aí eu ficava pensando para mim, caraca, eu vou chegar lá, né? E graças a Deus hoje tô aqui, né? Tenho aí 12 anos já como goleiro profissional, né, como atleta profissional e espero continuar por mais uns 10, 12 aí, que é até onde a minha idade permitir. E a carreira de goleiro permite isso, né, Jonathan? O cara estender um pouquinho mais, né? Exatamente. Inclusive, desculpa, David, lá em Fortaleza agora, estava com um goleiro que se aposentou ano passado. Ele se aposentou, se eu não me engano, foi com 43 anos. Então eu fiquei assim, caraca, daqui a uns 12 anos eu tá parando no mesmo nível que ele parou, ia ser Tu fez a perguntinha pra ele, falou, qual é o teu segredo? Como foi que tu chegou aí até desse jeito? Cara, eu vou te falar que ele disse que depois dos 37, pra chegar lá só roubando. Mas claro que eu não vou fazer isso aí. Ai, meu Deus. E qual foi o clube que começou na base? Foi no próprio Nacional mesmo? Não, nas categorias de base que eu me destaquei foi no Nacional,
né? Mas meu primeiro ano na base no Amazonas foi no Sul-América. Isso foi em que ano, Jonathan? 2008. 2008, no infantil do Sul-América, eu joguei o campeonato juvenil com idade de infantil. Aí o professor José Maria Lobo, ele conversou comigo após o jogo que eu tinha enfrentado no Nacional. Ele falou, vai lá no CT do Nacional para fazer um teste lá. Se for bem, você fica com a gente. Aí fui, fiquei, fiz 2009, 10, 11, 12 e 13 no Nacional, né? Subi entre em 2010. Base, entre base e profissional. Subi em 2010 com 18 anos pro profissional. E antes disso, tu não tinha tido outra experiência em outro lugar, assim? A base começou mesmo, foi no Sul-América. Sul-América, sim. Jogava algum campeonato assim, tipo, antes? Não, só na escolinha, né? Tinha a escolinha do Valência. Na realidade, eu vim para Manaus, né? Vamos contar a história desde lá do início, né? Eu vim para Manaus porque meu tio viu um outdoor da peneira do Flamengo, né? Que o Nunes estava fazendo aqui em 2007, né? Aí eu cheguei aqui por volta do dia 15 de setembro, foi dia 15 de setembro. Aí fui lá para a peneira, passei. Logo no primeiro dia, o Nunes gostou de mim. Aí fiz os outros dias, se eu não me engano, ele fez um mês de peneira, né, de teste com a rapaziada. E todos os dias ele queria que eu estivesse lá. E eu fui todos os dias. Após isso, ele abriu uma escolinha do Flamengo aqui. Fiquei por 6 meses nessa escolinha. E quando eu vi que ele não estava com intenção de levar ninguém para fazer teste na Gávea, lá no Rio, eu saí. Aí eu fiz uma outra peneira do Valência, na época, com o professor... Cara, se ele estiver assistindo, ele vai mandar mensagem depois. Professor Gilcimar Monteiro. Daí, se não me engano, era para Copa Valência, na Espanha. Copa Valência na Espanha. E ele tinha uma escolinha do Valência aqui em Manaus, que era lá na bola do produtor. Produtor não, bola da Suframa. Ó, bem distante, né? Uma para outra. Aí lá na bola da Suframa, e lá comecei, né? Inclusive foi ele que me levou para o Sul-América, né? Não deu certo da gente ir para a Espanha por conta de verbas, né? Financeiras, porque ele tinha que pagar a passagem de todo mundo, né? Eram 3 categorias que ele ia levar e não conseguiu patrocínio, não conseguiu nada. Daí ele se juntou, né? Fechou uma parceria com o Sul-América e foi aonde todo mundo da escolinha foi para lá para o Sul-América. Depois daí foi onde eu conheci o professor José Maria e a gente foi para o Nacional. Daí veio essa evolução, né? 2008 fui campeão infantil, 2009 fui campeão juvenil, 2010 fui campeão juvenil e campeão juniores pelo Nacional. Aí subi pro profissional, 2011 campeão juniores, daí depois só... Aí 2012 campeão profissional. E depois, cada ano, graças a Deus... E tu tava prestes a completar 20 anos, né, Jonathan? Sim. Era isso que eu ia perguntar, né? Qual foi o teu primeiro jogo como profissional? Foi em 2010, 2011, 2012? Porque eu sei que foi campeão em 2012, porque eu tava lá, eu vi, então... Sim. Eu quero lembrar, qual foi o teu primeiro jogo? Tu lembra quando foi? Meu primeiro jogo, sim, claro. Inclusive... Isso não tem como esquecer, né, cara? A primeira vez... Inclusive, eu tenho vamos dizer assim, um arrependimento. Não arrependimento, na verdade, para ser melhor, no segundo tempo. Porque assim, foi no jogo contra o São Raimundo. Nós empatamos 1-1. E a gente estava ganhando de 1-0. O Marinho, né, experiente, tudo... Mas não o Marinho Tanque nosso, né? Uhum. Daqui do Amazonas. O Marinho lá de São Paulo. Ele foi bater um pênalti e fez. E nessa hora eu quase defendi o pênalti. Por muito pouco mesmo, por acho que 1 centímetro, 2, eu ia defender o pênalti. E se eu defendo, ia ser a estreia maravilhosa. Já imaginou, né? Na tua estreia tu ia pegar pênalti? Pegar um pênalti, né? Mas aí depois eu dei sequência, né, no Nacional, foi no ano 2012, com 20 anos, e no segundo turno do estadual.
Quando o Jairo teve aquele problema de querer sair e tudo. Porque a tua história para ser campeão em 2012 foi muito curiosa, porque eu lembro que eram 3 goleiros, né? Você Sim. era o Jairo, era o Dida e você. Uhum. Aí, mas para a final, né? Você que ficou ali responsável por fazer os 2 jogos. E foram finais bem diferentes, porque assim, o primeiro jogo, eu lembro que eu tava na arquibancada, a torcida tava revoltada, porque o time tava perdendo de 2-1, foi louco, e era o Fast indo pra cima toda hora, e os caras continuavam reclamando. Aí o Leonardo vai lá, 2-2. 2-2. Aí tamo vivo pro segundo jogo. Aí no segundo jogo, vocês conseguem vencer por 2-1, você defende o pênalti, né, que acabou com assim, a moral dos caras todinho. Sim. Então assim, tudo isso pra ti, eu queria saber como é que tu lembra desse jogo, porque assim, é teu primeiro título como profissional, né? Sim. E assim, o CS tava lotado, cara. Tinha muita gente ali, quase 4 mil pagantes, e assim, a sensação que tinha bem mais ali. Então, eu queria que falasse um pouco dessa experiência toda, porque, cara, pegar ali uma final, defendendo o pênalti, já se projetando assim pro futebol amazonense, foi uma experiência E detalhe, né, bem legal. David? Tipo, ele jogando no Nacional, né, que é o time com mais títulos do futebol amazonense, Sim. com 19 anos, né, Jonathan? Sim. E no clássico pai e filho, entendeu? Exatamente. E o Fast fazia o quê? Eu acho que era mais de 40 anos, não. Sim, já tava caminhando pra isso aí. Sim, tinha bastante tempo que tava Na fila, né? Na fila aí de títulos. Inclusive, naquele ano ali, ouso dizer que era a melhor equipe do campeonato, o Fast naquele ano. Só que assim, teve uma curiosidade entre os jogos, como você falou, no primeiro jogo a gente foi atropelado. Passaram o rolo compressor em cima da gente. Foi feio. Nossa. Aí o Léo foi e empatou, né? A gente conseguiu o empate. E na semana do jogo decisivo, do segundo jogo, a diretoria do Nacional se reuniu com a gente. Na realidade foi o Luiz Mitoso, se não me engano, ele era presidente do Nacional na época. Ele reuniu e perguntou da gente o que poderia fazer, que eles poderiam fazer para a gente ser campeão, para não ter aquele mesmo jogo que foi, né, no 2-2, que foi um atropelo do Fast. Sendo que antes, todos os jogos que o Nacional jogava com o Fast se dava bem em todos. Foi 3-0, se não me engano, foi 3-0, esse 2-2 e o 2-1 que a gente ganhou. Mas ele chamou a gente, todo o elenco, né, sem a comissão técnica. E o elenco falou que, né, desculpa aí, professor Lana, sabe que eu gosto do senhor pra caramba, mas o elenco se reuniu e disse que o professor Lana não estava com foco de campeão. Tanto é que depois do jogo, após o jogo, ele saiu, nem comemorou com ninguém. Terminou o jogo, que ele ficou ali na beira do campo para, vamos dizer assim, para compor elenco, né? Para não transparecer nada para ninguém. Uhum. E logo depois, quando o árbitro apitou e a gente foi campeão, ele saiu, nem comemorou com a gente dentro de campo, saiu, foi embora para casa dele, né? Acho que foi para casa dele, não sei que ele saiu do estádio. E ali foi a nossa, tipo assim, nós nos reunimos e falamos assim, com a gente, tem que ser, agora tem que ser. E foi, graças a Deus, a gente conseguiu 2-1 e a gente jogou bem melhor esse jogo. Foi o nosso melhor jogo do campeonato, foi esse 2-1 aí. Eles só fizeram um por conta de pretensão mesmo do Fast, que estava bem, mas o nosso time, pelo amor de Deus, foi um jogaço, acho que o David lembra, né? Foi um jogaço. Eu lembro que o pessoal pintou o cabelo de amarelo para ir para a final. O Martoni, Edivan, o Thiago Mariano. E que mais? Acho que só os 3, né? Foi os 3. E o Charles também, Charles Schenko. E eles queriam que eu pintasse também, mas só que eu era menino novo, vou pintar meu cabelo de amarelo, né? Meu primeiro ano no profissional. Se os caras forem, papagaio ali, vai tomar... É campeão, aí vai estar com o cabelo amarelo lá. Não, nem isso. Assim, porque querendo ou não, quando o jogador sobe da base, que tá numa decisão e faz essas papagaiadas, ele não se dá respeito. Já fica marcado. Já fica marcado. Então, os caras do Fast iam falar assim, vamos chutar nesse goleiro aí que tá empolgado, que tá... Querendo fazer gracinha. Tá querendo fazer graça aí, vamos botar ele no lugar dele.
né? Então eu fiquei na minha lá e o Michel Parintins que o diga, né? Que bateu esse pênalti aí. Bateu o pênalti. E pelo que eu fiquei sabendo, o Michel, não sei se está assistindo a gente aí, mas ele, na hora que ele foi bater o pênalti, ele estava nervoso. Ele encheu o pé no meio do gol. Ainda bem, os meninos falavam, porque antes, é até uma curiosidade particular, nesse ano aí, eu tava com calo ósseo no peito do pé. E aí, esse calo tava meio grandinho. E os meninos, Thiago Mariano, Edivan, Martoni, que gostava de zoar, Charles Schenko também, aí eles falavam que eu defendi esse pênalti com calo. Foi o calo mágico que defendeu o pênalti, não foi nem eu. Porque foi com o pé que eu tirei, né? Aí depois nós viajamos para Uberlândia, em Minas Gerais, e eles ficaram me zoando o ano todo. Continua a zoeira. Continuou até... Tu pega o pênalti... Salvo eles e eles ainda ficam me zoando. Vê como é que é. Mas graças a Deus a gente conseguiu o título lá, né? Eu acho que fazia 4 anos que o Nacional não era campeão. E a gente sagrou campeão e foi numa sequência boa, né? Nacional 2012, 2013, 2014 e 15, se eu não me engano. Finalista, né? Não, 2014 foi... Não, 2013 foi vice. Foi vice, 2014 e 15. 2015 foi campeão. Foi campeão, Foi uma sequência boa depois disso. Jonathan, tu falou sobre o aspecto coletivo. Agora fala do individual, cara, para poder se preparar para um jogo desse. Porque eu costumo dizer que, assim, quando tu tá nesse nível de competição, até uma noite mal dormida, cara, faz diferença. Como é que é, cara, a vida assim do jogador para poder ir para uma decisão, ainda mais que tu tinha 19 anos, cara. Eu tô salientando bastante esse negócio da idade, porque o cara ser campeão com 19 anos jogando nacional, pô, é uma parada, entendeu? Sim, não, e pelo histórico do Nacional, jogadores de base novos ainda, era muito difícil de jogar, né? E eu, graças a Deus, consegui esse feito, né? E a gente foi campeão. Mas assim, a minha preparação foi como eu me preparo até hoje, né? Desde 2010, na realidade. Tu tem o teu ritualzinho. Sim, porque assim, o Yuna, inclusive ele, eu não sei se já anunciaram, mas ele, né, pode ser já? Já, então tá. Pode falar. Liberado, já tá liberado. Essa já foi dada. Ainda já ficou ali só olhando, vai pegar a contratação não. Não, então, ele vai ser o preparador de goleiros, né, desse ano também. E inclusive, eu posso falar com firmeza que ele me preparou para ser jogador de futebol, para ser goleiro mesmo, porque se não fosse ele, eu acho que eu não estaria hoje aonde eu estou. Eu poderia ter jogado um campeonatozinho ali, outro aqui, depois ter largado, né? Mas ele foi fundamental nessa minha, vamos dizer assim, nessa minha trajetória, né? Inclusive, 2009, quando a gente estava se preparando para a Copa São Paulo, em 2010, ele abriu mão de ficar com a família no Natal, porque normalmente a gente fazia pré-temporada ali de outubro, novembro, dezembro, aí por volta do Natal e Ano Novo todo mundo vai para suas famílias, né? E ele abriu mão, né? Conversou com os familiares dele falou para mim, eu vou ficar lá com o Jonathan porque ele precisa e ele ainda vai ser goleiro, né? E aí essa dedicação dele que me trouxe hoje aonde eu estou. Então ele me ensinou muita coisa, né? Me ensinou que antes dos jogos, na noite antes do jogo, antes de dormir, ficar pensando nas decisões que eu posso tomar, né? Nas jogadas que podem acontecer dentro de campo, para o meu subconsciente não ser surpreendido na hora, ficar meio que uma coisa automática. E isso eu levo até hoje. Então, antes de dormir, na verdade, nas vésperas de jogo, eu procuro mentalizar o jogo, né, os 90 minutos, né, como ele pode acontecer, né. Eu vejo alguns vídeos de atacantes, de meio campo, batida de falta, batida de escanteio, batidas de pênalti. Uhum. Então, eu busco isso, mentalizo como pode ser para na hora do jogo lá tá fácil, né? E executar
as decisões o mais rápido possível, né? Então isso que no dia lá do jogo da final, eu fui dormir, se eu não me engano, era 9 horas da noite, porque eu sempre durmo cedo, até hoje, durmo no máximo 10h30 ali, 11 horas, a minha esposa que fica brava comigo, porque eu sou velho, me chamam de velho, né? Mas eu fui deitar, né? Peguei minha luva, botei do meu lado assim, aí fiquei pensando no jogo todo. E num pênalti, só que o meu pênalti que eu estava imaginando, eu independentemente do jogador, eu ia pular para o lado esquerdo. Tanto é que eu, se eu não me engano, pulei para o lado esquerdo e deixei o pé que o pênalti foi no meio. E imaginei se tivesse pênalti eu ia pegar, né? E assim, foi o que aconteceu. Título do Nacional 2012, ninguém acreditava. E a gente, graças a Deus, conseguiu levantar o nome do Nacional de novo, né? Cara, eu fico imaginando a ansiedade, David, né? Tipo, o cara poder controlar isso, assim, porque falou que dorme cedo. Sim. Entendeu? Quando é pra poder, sei lá, a gente tem que levar o Pedro pra escola porque tem uma reunião importante, ali eu já fico ansioso, já não consigo dormir direito. O cara vai pra uma final, entendeu? De campeonato amazonense, uma final importante em um clássico e consegue dormir tranquilamente. Tipo, como é que controla essa ansiedade, Jonathan? Tranquilo, eu vou te falar que eu não dormi tranquilo, né? não dormi, não tem como. Final profissional, meu primeiro ano, né? Que normalmente os jogadores mais novos, goleiro principalmente, vão para uma final depois de 4, 5 anos. Eu, no meu primeiro ano que eu joguei, né? E já fui de cara para uma final. Eu tava nervoso, não vou mentir. Mas eu tenho um videogame em casa. Fiquei brincando à noite, depois que eu vi no horário já tá na hora de dormir, então eu fui dormir. É que nem o Pirlo, deitei. Né? O Pirlo que em 2006, antes da final contra a França, estava jogando videogame. Não, porque é pra se acalmar, que os nervos vão lá pra cima. Até hoje ainda dá aquele friozinho na barriga, claro, que se não tiver esse friozinho na barriga, pode parar que não tem mais motivação para jogar futebol. Né? Então... Claro que naquele dia tava muito, pelo amor de Deus. Mas graças a Deus consegui. Deu tudo certo, né? Foi o primeiro título. Tem algum jogo assim? Qual seria o jogo que mais próximo você ficou assim, pensando, mais ansioso? Ou que tirou, sei lá, uns 15 minutos de sono? Mais ansioso foi o acesso do Manaus. O acesso ali, aquele jogo do acesso, ele foi... Vamos dizer assim, deu nervosismo a mais. Por quê? Porque a gente tinha perdido lá em Caxias, né? O time do Caxias, a equipe do Caxias, era uma equipe que era para ser campeã da Série D, né? Gastaram para isso, né? Gastaram para isso, exatamente. E ainda digo mais, se tivesse numa Série B, ia brigar para ser campeã também, né? Mas o que eles fizeram com a gente lá, a imprensa aqui comprou nossa briga também, né? Que tem muito disso, tem da imprensa, né? De vocês também, né? Que na semana do jogo meio que fez um campo de guerra aqui em Manaus. A verdade é essa, a gente criou o inferno, todo mundo comprou a briga e não à toa a Arena lotou por causa disso. Exatamente, né? Então ali me deu um nervosismozinho a mais, mas estava concentrado, estava querendo. Tanto é que no voo da vinda lá de Caxias, nós em uma escala lá em Brasília. Quando a gente estava indo pro avião, o professor Farjado ficou assim próximo de mim. Aí falei para ele, professor, esse 1-0 que a gente perdeu... Não, na realidade, esse pênalti que eles perderam... É isso que eu queria saber, porque assim a gente fala sempre do jogo do 3-0 e tudo mais. Mas o primeiro jogo em si, com aquela neblina toda, que até para assistir o jogo, que não dava para ver nada, quando o Gava isola aquela bola... Ajudem muito. Né? Não, sim. E uma curiosidade, nesse jogo, eu não consegui enxergar do meio do campo até a outra área. Não enxergava nada. Para me bater tiro de meta, eu via um ponto branco no meio da neblina e jogava, que eu sabia que era nós. Porque eles estavam de azul e a gente estava de branco. E eu, no meio, ponto branco mais alto é o Hamilton, então eu vou jogar a bola nele. Era assim que tava no segundo tempo. No primeiro tempo deu futebol bacana, mas no segundo tempo, quando a neblina desceu, foi complicado. Até pra lateral tava difícil. Tinha bolas que sumia na neblina, eu via ela 2, 3 metros de mim.
Então foi um jogo mesmo tenso, né? Aí falei pro professor Fajado lá, voltando a história lá do jogo, né? Antes do jogo do acesso. Eu falei para ele, esse pênalti que eles perderam é que vai dar o acesso pra gente. 1-0 dá pra gente tirar fácil lá em Manaus, que eles vão, porque lá em Caxias estava muito frio. E, querendo ou não, aqui em Manaus, 3 horas da tarde, numa lua, né, no maçarico, que é um para cada, né, ali dentro de campo, é até tenso. Então eu falei para ele, eu tô tranquilo, porque a gente vai levar esse jogo. Daí, quando a gente chegou, eu vi a movimentação toda da imprensa, dos torcedores, né, com tudo que aconteceu lá, falei, não tem como eles tirarem da gente. E quando tu viu aquela arena lotada? Cara, chega ali. Eu vou te falar que eu me arrepiei quando a gente chegou no estádio. Quando chegou que a equipe, a torcida do Manaus esperou a gente naquela rua lá de trás da arena. Tava todo mundo lá com bandeira. Eu acho que a gente passou uns 20 minutos para entrar na arena da Amazônia. Todo mundo, bandeira, fogo, fumaça, aquele negócio, todo mundo lá, Manaus, olê, olê, olê. Falei, caraca, meu irmão, é hoje que a gente vai sair Todo mundo daqui. ficou contagiado? Todo mundo. Foi automático? Dentro a gente normalmente não abre os vidros do ônibus, mas todo mundo abriu, todo mundo foi lá, festejou com a torcida e foi aquela maravilha. E quando eu entrei no estádio lá, que eu vi que eu acho que tinha mais ou menos umas 20 mil pessoas já para aquecer, né? Que eu entrei para aquecer, tinha umas 20 mil pessoas mais ou menos. Falei assim, caraca, velho, olha que arena linda. Hoje vai ser magnífico, hoje vai ser histórico. Daí eu aqueci, entrei pro vestiário, quando voltei, a minha surpresa, a arena completamente lotada, entupida, como a gente fala aqui, né? Nossa, aquilo ali me deu um arrepio assim, eu olhei pra cima assim, a torcida batendo palma, falei, caraca, meu irmão, e agora? Vamos ter que ganhar, vamos. Se não for na técnica, vai na raça, porque com esse pessoal aqui, se a gente perde, eles vão invadir, vão levar a gente na porrada, tamo lascado. Nesse segundo jogo, tem algum momento assim da partida assim, que tu lembra, assim, ou pelo menos assim, algum lance que tenha acontecido com isso? Não, hoje a gente vai ganhar. Alguma coisa muito específica assim? Lembro em 2 lances. No primeiro tempo, quando o árbitro anulou o gol deles, né? Sim. Tava impedido, não sei se realmente estava, mas... Estava impedido. Estava impedido, né? Para todos os aspectos estava impedido. E no segundo tempo, eu acho que estava 1-0, ou então estava 0-0 ainda. Uma jogada pelo lado direito, o menino cortou para dentro, não lembro quem era o jogador, cortou para dentro e bateu no ângulo. A bola bateu na trave. Foi foguinho. Foi foguinho, né? Bateu na trave, saiu, falei assim, hoje não vai. Hoje não entra nada, não. Eu perguntei isso porque eu lembro da bola no travessão. Naquele jogo foi engraçado porque eu fui filmar, né? E quando eu filmo, eu não fico nervoso, eu vou tranquilo. Eu vou na santa paz ali, porque eu sei que se eu tremer ali já é. Aí eu vi aquela bola no travessão, eu já tinha chegado naquele estádio de uma bossa do caramba, eu tô tranquilo. Vamos tá ganhar. Tranquilão, né? Aí eu cheguei, vamos ganhar. Eu Não sei essa história deles, vai, David. Vamos ganhar. Aí beleza. Bola no travessão, agora que vamos ganhar mesmo. Continuei filmando. Aí sai o primeiro gol, todo mundo festejando. Aí alguém soca ali a mesa que eu tô filmando. Olha pra assim. Calma. Aí sai o segundo, aí ele faz a mesma coisa de novo. Aí acabou o terceiro, acesso, festa, todo mundo ali. Aí eu saio, pronto, agora acabou. Agora dá pra comemorar. Mas assim, naquele jogo eu não pisquei, eu tava tranquilo. E teve o negócio do papel lá também, pô. Essa história aqui do o Antônio Barros Júnior, que tava ali, né? Ele tava cobrindo, ele que socou aqui a mesa. Peguei o papel assim, ó. Entre os 20 e 25 minutos vai sair o primeiro gol do Manaus. E o primeiro gol marcado por você foi justamente aos 25. Foi? Olha que legal. Aí era o quanto eu tava insuportável. A imprensa agoniada e esse cidadão aqui de boa e ainda tava profetizando o gol no horário que aconteceu. Aí saiu o segundo gol. Eu ainda tinha anotado aqui, 37, 42. Aí o gol foi aos 39, alguma coisa assim. E ele viu.
Aí eu ainda entregar o do acréscimo, só que o do acréscimo não dava porque tava acontecendo jogo ali, eu ainda tava filmando. Aí então eu continuei filmando. Aí pronto, terceiro gol. Aí, então, até hoje ele lembra disso. Todo evento que eu vou, assim, de luta que ele vai cobrir, aí ele fala, não existe pessoa mais sortuda que aquele ali, aquele cara. Então, assim, o jogo do acesso, a gente sempre acaba falando, porque é um negócio que todo mundo viveu. Até quem não foi pro estádio viveu, porque foi um negócio diferente. Então, pra você que jogou aquilo ali, então, com certeza, foi muito maior. E todo mundo tem alguma coisa muito específica, alguma história para contar. Então, por isso que eu te perguntei se teve alguma coisa. Aí, tem esse travessão, né? Eu vou te contar. Outro travessãozinho bom aqui. Né? Verdade, porque se eles fazem ali, eu posso te garantir, a gente não tirava os 2-0 agregado, né? Que tava 1-0 lá, 1-0 aqui. O nosso time não tinha. Difícil, né, cara? Não tinha condição nenhuma de reverter um placar desse, né? Mas graças a Deus deu na trave, né? E assim, outro fato que me deixa emocionado até hoje é que em ver a Arena da Amazônia lotada em duas situações, né? A do acesso e a final lá que a gente foi vice-campeão, lotada para torcer por um clube amazonense. Porque toda vez que eu via a arena lotada, tanto é que no jogo, tem um jogo que eu participei pela equipe do Nacional, foi contra a equipe da Ponte Preta, lá no SESI. Naquele jogo tinha muito torcedor do Nacional, mas tinha muito mais torcedor da Ponte Preta. No jogo seguinte, que foi o jogo do Vasco, tinha praticamente 90% dos torcedores eram vascaínos. Não estavam torcendo pelo clube amazonense, né, pelo Nacional na ocasião. E ali, no jogo da Arena, ali, no jogo do acesso e na final, todo mundo estava torcendo para o Manaus. Isso foi sensacional. Eu achava que eu nunca iria ver isso, né? Você seria a maioria, né? A maioria de uma torcida para um clube amazonense em pleno estado do Amazonas, né? E ali foi sensacional. Nossa, todo mundo. A gente até brinca, quem estava lá no grupo do acesso, a gente brinca que os torcedores estavam lá, eles não sabiam nem torcer. Porque assim, não era torcida organizada, porque tu vai, a gente estava há pouco tempo lá em Fortaleza, né? Eu joguei contra Ceará, contra Fortaleza, tudo, e a torcida deles é um coro assim... É uma festa à parte. É uma festa à parte. Tanto é que na semifinal desse ano, do estadual lá, no primeiro tempo, eu fiquei próximo à torcida deles. Eles fizeram 1-0. Me lembrou a mesma sensação que eu tive na Arena da Amazônia quando a gente fez 1-0 no Caxias. Parece que o estádio estava desabando, aquela torcida, não sei o que, pá. E nesse jogo aí do Caxias, antes do gol, tava cantava uma coisa aqui, do outro lado cantava um negócio ali, outro do outro lado cantava outra coisa, outro ali cantava outra coisa. Tava meio, né, uma sintonia totalmente diferente. Já para a final, não. Para a final já parece que eles se reuniram. Organizaram todo mundo, direitinho. Já se organizaram e ficou uma coisa mais bonita. Mas, assim, ali tinha torcedores do Amazonas, né? Do estado do Amazonas, não da equipe do Amazonas, né? Do estado do Amazonas, que estavam torcendo para um clube amazonense, né? Então isso ali foi sensacional, cara. Foi uma das experiências, eu acho que a melhor experiência que eu já tive até hoje no futebol foi essas duas. E jogos assim importantes, né, David? A gente sabe que rola de tudo. Sim. Rola mesmo de tudo. Até promessa rola. Eu tava conversando com um senhor chamado Thiago Spice. Ih, rapaz. E ele me falou uma história, David. Uma história do Jonathan. Que quando eles conquistassem o acesso, entendeu? O Jonathan, ele iria tomar umazinha com o Spice. Spice falou, vamos lá, vamos tomar uma. O Spice disse que até hoje o Jonathan ainda não pagou essa promessa. Até onde essa história é verdade? Cara, eu vou te falar assim, em partes, né? Se nós formos analisar, se nós formos analisar tudo, né? A nossa promessa que a gente fez ali, porque eu falei pra ele assim, eu bebo uma cerveja com você,
né? Só que assim, eu não especifiquei um gole, uma cerveja, uma latinha, uma garrafa, não especifiquei. É importante contextualizar também que o Jonathan não bebe, entendeu? Por isso que o Spice fez essa trairagem com ele. Daí lá eu tomei 2 goles de cerveja, pra mim foi suficiente. E ele acha que eu não bebi. E ele, até hoje, inclusive quando a gente tava no São Raimundo agora, ele me cobrou quando a gente passou pra semifinal, me cobrou, agora tu vai beber. Eu falei, não, eu já paguei. Não, foi uma discussão de meia hora. Falei, eu já paguei. É só você analisar o que eu falei. Eu não falei, eu vou beber uma cerveja inteira com você. Não, falei, eu vou beber uma cerveja. Deixo a lacuna para ele interpretar. Né? Então, foi aí que eu falei, não, já bebi 2 goles de cerveja, tá bom demais. Sabe? O que deve ter de história nesse grupo, hein? Você nem imagina. Panda, Matheus Oliveira. Rapaz, foi uma situação excelente. A gente pulou de 2012, alegria para alegria 2019. Agora eu vou tentar vender um pouco de tristeza, né? Que tá todo mundo sorrindo muito aqui, né? Tá rindo muito, né? Tá muito legal, né? Isso aqui, né? Porque em 2018, quando vocês quase conseguiram o acesso, eu imagino que para ti tenha doído mais aquela sensação toda, porque assim, te tiraram no meio do jogo, né? Sim, saí machucado. Então eu queria saber como é que foi tudo isso, até porque, por exemplo, no jogo anterior vocês tinham eliminado o Rio Branco, né? Aquela atuação que você tinha definido 3 pênaltis, então você estava no auge do auge ali por conta do jogo anterior. Eu queria saber como é que foi aquilo tudo, até porque depois teve que assistir os pênaltis, né? E justamente aquilo que você foi se destacando nesse ano, né? Decidir jogos importantes nos pênaltis. Então, foi triste. Eu saí de campo desolado, né? Machuquei o ombro, eu não conseguia levantar o braço, tanto é que eu pedi para sair, que eu não aguentava mais. E tava torcendo ali quando o Derlan fez o segundo gol, né? Porque tava 1-1 o jogo, e aí o Derlan fez 2-1. Eu fiquei assim, caraca, acaba logo, que a gente tava dependendo só daquele gol para que a equipe do Imperatriz era uma boa equipe, né? E ali eu falei... bombardearam o travessão daqueles caras. Exatamente. O Hamilton, então, que eu diga, Nossa né? Senhora. O Hamilton perdeu uns 2... Ele perdeu, não. O travessão salvou. Travessão, trave. O travessão amigo que foi em 2019, né? Agora foi o travessão inimigo em 2018. Eu vou discordar porque o travessão era o da Colina. Né? Da Colina. Temos que contextualizar, né, essa situação. O travessão da Arena foi amigo, da Colina não. Daí, aí foi pros pênaltis lá, quando o Milton, né, pegou aquele, acho que foi o segundo. Foi o segundo. O segundo pênalti, eu falei assim, caraca, agora é a gente. Aí nós fomos lá, perdemos um pênalti, perdemos outro pênalti. Eu fiquei assim, caraca, meu irmão, e agora? Ferrou. Aí os caras foram lá, perderam outro pênalti. Aí no último a gente perdeu também. Eu falei, nossa, que zica. Eu poderia estar ali ajudando a rapaziada, mas o Milton não teve, né... Que ele pegou um pênalti, o outro foi para fora, então... Entrar no meio do jogo, né? Para nós goleiro foi uma boa atuação, né? Nos pênaltis ali, mas infelizmente nossos jogadores não estavam em um bom dia para bater pênalti, né? Voltei aqui um pouco para 2018, né? Porque o Jonathan falou essa questão da imprensa, né? Ter comprado a briga, né? Para ver, 2018, o Manaus fez um jogo de acesso na Colina. Não foi para tanta gente. Um ano seguinte, já com todo mundo abraçando, né? Foi outra coisa, né? Jogou em arena, jogou com um público maior. E você estava falando sobre essa questão do Iuna, né? De ter te ensinado todas essas coisas, de confiar em ti e tudo mais. Eu lembro que em 2019, quando vocês ficam com o vice-campeonato, você fala, chegou a dar uma entrevista dizendo que você não fez aquilo que você queria, né? Não fez aquilo que você estava sentindo. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, né? Porque foi ali a final contra o Brusque. Sim. Em que... Nós perdemos nos pênaltis. Que acabaram perdendo nos pênaltis. E você chegou a falar justamente sobre isso. Porque faltou fazer exatamente esse ensinamento que foi passado antes, porque parece que tinha uma lista e tal, de como os jogadores batiam, e você não confiou naquilo que você achou que poderia ter feito. Exatamente, né? Na semana do jogo, me mostraram um vídeo com 5 cobranças de pênalti, que foi
de uma das fases do mata-mata. Se não me engano, foi as oitavas ou foi a segunda fase da Série D. Que a equipe do Brusque, ela tinha passado nos pênaltis, né? E me passaram e disseram, esses jogadores só batem assim. Né? O erro qual foi? Porque só pegaram aquele vídeo. Não mostraram outras batidas de pênalti dos jogadores que bateram, né? Então fui, já que estão falando isso, eu vou seguir. E nisso eu pulei para todos os lados errados, porque eles trocaram todos os lados, né? E inclusive o único pênalti que eu não vi foi o do goleiro, que eu quase defendo. Então, que eu falo assim, se eu tivesse ido na minha, vamos dizer assim, no meu ponto de vista, eu acho que eu deveria ter pego 1 ou 2. Tanto é que teve um pênalti que bateram lá, que pelo amor de Deus, foi pênalti feio mesmo. O cara bateu prensado a bola assim, ela foi batendo, eu tava no outro lado, assim, nem deu pra voltar. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu digo isso porque, querendo ou não, né, é você que tá ali, né? Na Sim. hora é você e mais ninguém. Então, tanto que depois, as pessoas, vamos dizer assim, era um público antes. Depois era um outro público. Sim. Era uma arena lotada, gente que ainda não conhecia o Manaus. Aí foi o tempo que encheram o teu saco, que não defendeu o pênalti, aquela Sim, coisa toda, né? Me compararam com o Alex Muralha, que só Sempre pulava pro lado errado, né? Inclusive ele é um baita de um goleiro, né? Foi injustiçado no Flamengo, né? Claro que por questões internas, né? Mas ele é um baita de um goleiro. Eu não é demérito nenhum ser comparado com ele. Né? Tanto é que nós jogamos contra na equipe do Curitiba, né? Que ele estava no Curitiba no jogo. E naquele jogo lá da final, foi todo mundo, goleiro fraco, não sabe pegar pênalti, goleiro era para ter sido mandado embora, isso aqui foi um monte de... Isso só os mais leves, né? Teve outros mais pesados aí que o horário não nos permite. Né? É bom que você pulou logo pro jogo que eu queria falar também, que é o jogo contra o Curitiba, né? Que é o jogo que você defende o pênalti. Sim. Um jogo grande, novo, arena ali com mais de 10 mil pessoas. E aquele 1-0, né? Pô, rendeu uma graninha boa, né? Ah, sim, com certeza, né? A grana da Copa do Brasil. A Copa do Brasil, pelo amor de Deus. Campeonato, né? Dinheirado do país. Exatamente, né? E um pênalti em bola rolando, que se eles fazem, ia ser 1-1 e a gente ia bater na trave novamente, que a gente já tinha batido na trave com a equipe do Vila Nova. E ia bater na trave de novo com a equipe do Curitiba, né? Na realidade, eu estava querendo... vamos dizer assim, fazer a mesma campanha que o Nacional fez em 2013. Mas aí Quando passou do Curitiba também, isso. né? Curitiba. Passou do Águia de Marabá, do Curitiba, da Ponte Preta e só parou no Vasco. Parou no Vasco e eu vou te falar por que parou no Vasco. Porque vocês não fizeram os gols no primeiro jogo? Não, quem me dera se fosse isso, mas não. Eu não sei se vai dar ruim pra mim ou se vai dar... Hã? Tá. Me pediram pra ter cuidado. Não, porque assim, querendo ou não, a gente tava mal na Série D. Sim. Tava mal. A gente tava muito bem na Copa do Brasil e tava mal na Série D. Né? Então, membros, né? Internamente, nos pediram para levar um time alternativo, porque a gente ia jogar, se não me engano, as oitavas ou as quartas de final contra a equipe do Salgueiro, né? Que inclusive foi que eliminou a gente naquele ano. E a equipe do Vasco era uma equipe que já estava lá em cima, então a gente tinha que focar na Série D. Então foi uma equipe alternativa para aquele jogo, inclusive, os titulares, considerados titulares, foram daqui de Manaus direto com uma logística sensacional. Não, sim, mas foi porque os titulares não foram pro jogo do Vasco para não cansar, porque foi numa quarta-feira, e a gente já ia jogar no sábado. Então foram daqui de Manaus para onde é? Salgueiro é do Nordeste. Alguma coisa do Carcará, tô tentando lembrar. Eu sei que pra chegar lá... É tenso, Meu Deus do céu, é complicado. E justamente época... essa complicação aí, que são 8 horas de voo rasteiro. Né? Então, a equipe considerada titular foi para lá, né, para chegar antes, para descansar, para fazer um bom jogo, e a equipe alternativa foi. Inclusive, eu ia jogar esse jogo do Vasco,
né, por questões, não sei quais foram. Eu saí no dia da viagem. Eu passei a semana toda treinando com o time titular, né? E no dia da viagem, eu soube que eu não ia viajar. Que eu não ia viajar lá pro jogo do Vasco. Porque, pô, querendo ou não, é um jogo do Vasco, né? Lá em São Januário. A equipe tava na Série A. Outra parada, né? Outra situação, né? Ali eu ia dar a vida. Essa Copa do Brasil do Nacional foi muito engraçada, porque parece que o clube foi culpado por ser bom demais na Copa do Brasil, sabe? Porque ele teve que pagar todos os pecados dele na Copa do Brasil. Quando ele avançou para Curitiba, tinha a final do Amazonense. Aí ganha do Curitiba e perde do Princesa. Perde do Princesa. Perde do Princesa no pênalti. Aí enfrenta o Vasco aqui. Não. Primeiro jogo aqui no SESI. Não, então, mas depois do Curitiba foi Ponte aqui. Preta. Não, sim, teve a Ponte... sim. Não, sim, teve a Ponte Preta. Mas aí já veio a Série D. Tá. Aí como vocês não estavam também na Série D, como vocês tinham perdido o primeiro jogo, aí teve que jogar com o time alternativo contra o Vasco. Sim. Né? Aí vocês, pra poder tentar jogar melhor ali em teoria, né? Jogar melhor lá no jogo contra o Salgueiro. E eu vou te contar, aquele jogo contra o Salgueiro foi chato. Né? Foi mesmo. Foi um jogo chato. Aqui foi melhorzinho. O jogo daqui foi emocionante. Tanto é que eles fizeram o empate, se não me engano, foi empate, né? Foi empate. Foi 2-2. Foi 2-2 o jogo, isso. O empate já no final do jogo. A gente estava classificando e no final do jogo um cabeludinho lá pegou pela ponta direita lá. Aí fez o gol. Rapaz, tirou nosso bicho. Era alto, viu? Naquele ano ali. Era bom. Era bom. Poxa vida. E Jonathan, como é que tá a expectativa agora para 2023, cara? Cara, eu vou te falar que é a melhor possível, viu? Primeiro, por reencontrar o professor Farjado, né? Ele já tinha, nos anos... ano passado, ele me ligou para mim com ele pro RT de Minas Gerais. 2020, não, que ele não tava... 2021, né? Não, foi 2021 lá no RT. Ele ficou em 5º lugar, né? E quase que ele consegue ainda pegar o mata-mata, né? Sim, do Mineiro lá. Daí eu não fui com ele porque eu já tinha renovado meu contrato com o Ferroviário, lá em Fortaleza. Daí eu não tinha a possibilidade de ir. E esse ano, como terminou meu contrato lá, aí na apresentação dele foi até uma coisa assim, meio que... vamos dizer assim, meio que... Como eu posso dizer? Uma coisa... Sem, vamos dizer... Peraí. Que foge até as palavras. Que foge as palavras. Despretensioso. Né? Porque assim, no dia que falaram que estavam negociando com o professor Farjado, eu estava conversando com a minha esposa, que ela é nacionalina, né? Ela é nacionalina e ela falou, caraca, olha aí, o professor Farjado veio pro Nacional, agora vai. Agora, não, que ela falou assim, o Nacional tá me iludindo de novo. aí ela falou, agora vai. Aí eu falei, cara, se o professor Farjado fechar e se deixar ele trabalhar como ele realmente gosta de trabalhar, aí as coisas vão dar certo. Daí, 2 dias depois disso, o Wilson, né? Eu não sei se ele é mais integrante da torcida. É presidente ainda, né? Presidente da Na Raça. Tava conversando com a Débora sobre isso, né? Sobre a situação e tal. Ela tava falando que o professor Farjado é uma boa... Era uma boa contratação. Era uma boa uma boa contratação, né? Aí eu fui conversar com ele, né? Falar, se deixar ele trabalhar direitinho, como ele fez lá no Manaus, vai dar certo e tal. E aí, no outro dia, o professor Farjado foi anunciado no Nacional. Né? Teve aquela apresentação lá na sede, lá, tudo. E a Débora mandou mensagem para ele, falou assim, pô, professor, parabéns, estou na torcida aqui, sabe que eu sou nacionalina e tal, tô torcendo demais pelo senhor, agora eu vou acompanhar os jogos como antes, né? Aí ele falou, eu vou ser direto com você. O Jonathan quer vir pra cá pra trabalhar comigo? Foi mais ou menos assim, mas nem oi. Foi direto. Não deu nem oi, foi
Eu falei tão de boa, eu só tava dando parabéns. Poxa, que legal. Que legal. Vamos falar do que interessa, Débora. Aí foi. Daí falei pra ele, professor, dependendo de como for as negociações, eu tô com o senhor, né? Eu não fui ano passado, né, por conta de contrato, mas agora eu tô disponível e tô aí, vamos que vamos, né? Aí ele falou, não, então beleza, o Fernando Gaúcho vai te ligar aí vocês acertam tudo, né? Aí foi onde a gente fechou, né, essa parceria. Acho que demorou uns 4, 5 dias pra gente fechar, né? Inclusive foi o primeiro a ser anunciado, né? O primeiro a ser anunciado ali no Instagram do Nacional, né? E foi a situação. Vim por convite do professor Farjado, né? E tenho certeza que nós vamos trabalhar firme, forte, como sempre, e vamos trazer essa alegria aí pro Nacional. Tenho certeza que a gente vai subir, mais um time na Série C, mais uma moralzinha ali para nós, né? Então... Agora eu só não vou, porque no acesso lá do Manaus, teve uma frase numa entrevista lá que eu tava dando entrevista e tal, aí eu falei, como é? Agora é nóis, tal, que a minha voz falhou. Mano, foi 2 anos os caras me zoando por causa disso, 2 anos. Mas agora eu vou falar, é nóis. Vai se preparar bem pra esse momento, Vou né? me preparar bem pra esse E momento. ainda vai mandar o link pra eles, né? Olha só aqui, ó, falei grosso, tá vendo? Falei, Você fala grosso. Mas eles me zoaram com essa situação, rapaz. Quem que machucou, quem que tu zoa mais ali nesse pessoal aí do futebol? Cara, o Spice é lá em cima. Vocês acompanham pelas redes sociais aí que a gente... O Spice, pelo amor de Deus. Não, quando a gente se conheceu, ele me pediu... Se tu perguntar dele, ele vai contar essa mesma história. Pra todo mundo ele fala essa mesma história. E realmente aconteceu. Essa é a história, né? Porque assim, quando ele chegou, né... Ele falou assim, eu me junto só com os goleiros, era eu e o Saul, né? Eu me junto só com os goleiros porque a gente fica ali atrás, então a gente tem que estar unido, né? Aí ele foi lá comigo. Ô, Jonathan, aonde tem um Shop Fera aqui na cidade? Pra comprar não sei o que, era alguma coisa que ele ia comprar. Eu falei, cara, tem lá o Shopping Ponta Negra. Aí ele falou, então nem nós. Então. Pô, desculpa aí, cara. Foi mal. Não, Vem, pode vir. Venha, Tamo venha. aqui, pode assinar. Aí ele falou, eu falei, aí ele perguntou, tu me leva lá, vamos lá. Porque ele não conhecia nada, muita coisa aqui, né? Que ele tinha vindo em 2016 pro Fast, daí depois só 2019 pro Manaus. Aí ele falou, me leva lá. Aí eu falei, vamos sim, eu só vou em casa. Isso foi depois do treino. Nós treinamos de manhã, eu falei, eu só vou em casa lá, vou almoçar, tudo, descansar um pouco e a gente vai. Aí ele falou que perguntou de todo mundo lá na casa lá, ei, e esse shopping é fera, não sei o quê? Aí ele fala, pô, é shopping de Barão, pá, tem que ir bem arrumado. Aí ele foi, botou a melhor roupa que ele tinha no momento, aí eu chego lá na casa, com uma chinela, uma bermuda que eu tinha ganhado, uma bermuda cinza, eu não sei qual era, acho que foi do Sul América, da época do Sul América, foi bem antigo mesmo, e uma camisa do Brasil que ele, até eu posso me levantar aqui rapidão pra mostrar. Ele fala da camisa, que a camisa tava bem aqui, ó, tava mostrando minha barriga, uma camisa do Brasil dos anos 70. Ele falando. E quando ele me olhou assim, rapaz, tu vai pra onde? Aí eu falei, eu vou te levar lá no shopping. Aí ele falou, tu não vai entrar no shopping assim. Eu falei, eu vou. E a gente foi, e ele deu. Quando a gente entrou, eu entrei na frente, ele ficou 2 passos atrás de mim. Pô, acho que não queria. com vergonha, né? Que ele tava bem arrumado e eu largadaço. Aí ele foi, me posta uma story no Instagram dele. Que meu goleiro, como é que vem no shopping aqui dos Barão, pá. E eu falei, pelo amor de Deus, tu não fez isso. Aí, até hoje, se vocês perguntarem dele, ele vai contar essa mesma história. Que eu sou o inimigo da moda. Que eu não me visto bem, esse negócio todo. Rapaz, não, e assim, tem outros, né? Porque assim, nós, jogadores, a gente, dependendo do jogador, a gente tem uma amizade bonita, né? Uma amizade legal. Então, e eu quase não tenho inimizade no futebol. Só não um jogador
que eu não vou falar o nome aqui, a Débora sabe quem é. Que eu, se eu ver na frente, eu viro as costas, nem cumprimento nem nada, que eu não gosto dele mesmo, não. Existe, né? Existe. Né? Existe, né? Mas, Na vida real sempre tem um hater. Mas na grande maioria de todos a gente se dava super bem. E era um zoando o outro. Né? Com Derlan, Panda, né? Na época do Nacional lá 2012, Charles, Edivan, Martoni, né? O próprio Thiago Mariano, que me zoava, ele me chama até hoje de Zé do Caroço por causa da situação lá do meu calo ósseo, né? Mas tu reclamava da zoeira assim, Jonathan? Não. Ficava de boa. Não, é de boa. Eu entrava na onda também. Porque se reclamar é pior, né? Que já pega apelido quando tu não reclama, ó, o cara chama Zé do Caroço. Zé do Caroço. Devolver, zoou de volta. Com certeza. Não, aí eu zoava eles também, Álvaro também zoava pra caramba, só que ele era mais Álvaro Volante, acho que você lembra, né? Ele era mais sério, assim, tava, rapaz. Eu não vou contar uma história que aconteceu com o Álvaro, porque aconteceu com ele, não foi comigo. Foi com ele. Mas já deixa explícito que tem. Tem uma história aí que foi legal. Nossa, meu irmão, que a gente zoou ele depois. Pelo amor de Deus. A gente foi pra Uberlândia e foi nessa pegada aí, sempre falando, aquele dia lá aconteceu isso. Caraca, foi tenso pra ele, viu? Se o grupo não tiver esse tipo de ambiente, né, Jonathan? É até difícil para poder dar certo, né? Tem que ter também essa descontração, né? Pro ambiente também ficar leve, né? Não ser só aquele momento tenso, entendeu? Briga. Sim, com certeza, né? Inclusive, 2016 foi um dos... Assim, eu estava no Nacional, foi um dos piores, vamos dizer assim, anos que eu tive, né? Na carreira. E melhores na vida, que foi um ano que minha filha nasceu, né? Minha Livinha está com 6 anos. Né? E assim, naquele ano ali, a equipe era uma equipe unida e entrosada, mas como a gente estava mal, né? Foi mal na Copa do Brasil, né? Saímos. Foi no ano que o estadual foi para o segundo semestre. Jogo 11 da manhã. Nossa Senhora. Nós fomos mal na Copa do Brasil, nós fomos mal na Copa Verde. Daí na Série D foi uma das piores campanhas que o Nacional fez na história, né? E no estadual foi uma decepção, né? Então a gente estava recheado de crítica, né? E a gente vamos dizer assim, só desvencilhava das críticas, né? Do clima pesado que estavam botando em cima da gente nesses momentos de brincadeira. Né? Todo mundo brincando com o outro, zoando um outro. Eram vocês por vocês mesmos. Porque já vinha porrada de fora. Era a torcida brigando, querendo bater na gente. Pinchava lá o CT. Uma porrada de tempo que eu cheguei lá no CT, tava lá, Mário Cortez, não sei o quê. Passava por essa história. É muito divertido ver o Jonathan toda hora ali. Eu posto. Você me autoriza. Porque tem muitas coisas que acontecem nos bastidores que, né? Mas agora a relação com a torcida tá boa, né, Jonathan? Tipo, eles te abraçaram muito bem, né? Agora que você chegou, tá retornando pro clube. Sim, com certeza, né? Graças a Deus fui bem recebido. Eu tava com medo da recepção dos torcedores, né? Até pela minha campanha no Manaus, né? Porque, querendo ou não, eu sou cria nacionalina, subi da base do Nacional, né? Mas a minha grande história vitoriosa, tirando 2012, foi no Manaus, né? E eu tava meio que assim, meio receoso, como que a torcida ia se portar ali na hora do anúncio e tal. Mas, graças a Deus, fui bem recebido, né? Foi até melhor do que eu esperava. Conquista o Amazonense e sobe pra Série C, mano. Pronto, né, David? Já tá... É ídolo. Já é ídolo. É ídolo também. Valeu, galera. Muito já obrigado. Sabe a receita, Jonathan. Já sabe. Entendeu? Sim, não, com certeza, né? Só um joguinho de Série D, pô. Né? Não são os 3 mata-mata. Coisa leve, assim.
E a gente já tá chegando aqui no final, né, Jonathan? Tu tá acompanhando futebol, cara? Tu é um cara assim que acompanha futebol, assim, porque eu pergunto isso, porque eu conheço muitos jogadores assim que jogam e tudo mais, só que, cara, tu vai perguntar sobre futebol e não sabe nem o nome dos caras direito, entendeu? Tu é esse... Vai dar essa gargalhada e conhece, lembrou de alguém. Não, é eu mesmo, eu sou assim. Inclusive, eu vou contar aqui, cara, eu peço até desculpa pelos jogadores, né, que quando a gente estava voltando com a equipe do São Raimundo lá de Belém, nós fizemos escala lá em Brasília. Daí a equipe do Vila Nova parou lá também, né? Todo mundo assim. Aí o Spice lá estava conversando com um amigo dele de infância lá do Paraná, que joga no Vila Nova. E uns 5 jogadores assim do Vila Nova pararam do nosso lado. Assim, na mesa que a gente estava lá numa cafeteria, para não dizer, né? Se vocês quiserem patrocinar nós aí. Aí eu tava lá sentado, a gente tava na resenha lá, aí chegou esses jogadores e ficaram lá. Aí os caras tudo olhando pro lado assim e tal, caraca, aquele jogador ali. Eu olhava assim, jogador, né? Jogador do Vila Nova, jogador. Daí quando os caras se levantaram pra viajar, aí todo mundo, vamos tirar foto aqui. Era o Ralph. Aí os caras, aí eu perguntei do Spice, ei Spice, quem é esse cara aí que tá todo mundo tirando foto aí, velho? Aí falou, não não acredito que tu não conhece ele. Já vou te zoar de novo, já. Não, ele me zoou. Aí eu falei assim, não acredito que tu não conhece ele. Eu falei, não conheço não, quem é, velho? Rapaz, tu não conhece? Não conhece o Ralph? Eu falei, que Ralph, mano? Na moral, pô, o Ralph que foi campeão mundial com o Corinthians, tal, pá. Eu falei, mano... Não sei quem é não, velho. Não, sério. Aí tinha um outro jogador lá que tinha jogado a Série A, eu acho que ano passado ou foi ano retrasado. Pra ter uma noção, nem lembro o nome dele. Né? Desculpa esses jogadores. Cara, eu posso até jogar com eles no futuro, mas infelizmente, como eu falei pros meninos lá, eu não conheço jogadores que estão, tipo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, não conheço. Porque eu não convivo com eles. Quem eu conheço são os jogadores que estão treinando comigo, que jogam comigo, que já jogaram comigo, né? Esses eu conheço. Se eu ver na rua, eu vou lá, cumprimento tudo, né? Mas os caras, pô... Mas é porque assim, no teu tempo livre, tu gosta mesmo de fazer outras coisas, tal, pô? Porque o futebol é o teu trampo, pô. Não, sim. Não, eu assisto futebol, não vou dizer que eu não assisto sim. Mas eu não procuro, sabe, aquele jogador ali é bom, tal. Não, eu assisto futebol para ver, né, o jogo de futebol em si. Algumas táticas, né, linha defensiva, tal, que a gente, querendo ou não, analisa. Né, os times de Série A lá de cima, né, Europa, tudo, a gente analisa. Aquele ali tá em 2 linhas de 4, né, tá no 3-5-2, tal, e assim vai. Né, mas assim, eu não foco nos jogadores, né. Inclusive, que eu ia até falar um negócio... Não acorda, sei lá, tipo, domingo, 10 da manhã pra assistir um jogo específico. Né? Não, tá aí. Lembrei o que eu ia falar, que a minha esposa toda vez fala. Porque ela me chama de velho. Todo mundo me chama de velho, porque eu durmo cedo, que eu sou totalmente diferente de caras da meia idade, de 30 anos, né? Que gosta de balada, gosta de bebida, gosta de noitada, esse negócio todo. Eu não. Eu sou mais reservado, mais em casa, mais caseiro, porque querendo ou não... Quando eu decidi ser jogador de futebol profissional, eu decidi ser profissional. Né? Porque para ser profissional tem que se dedicar, tem que abrir mão de várias coisas. Sim. Né? Então, isso eu abri mão, eu vou, talvez volte quando eu pendurar as chuteiras, as luvas também, né? Mas... Tá ouvindo, Spice? Só quando pendurar as luvas é que ele vai pagar a aposta. Talvez. E aí, na pandemia agora... O meu hobby foi o quê? Virar jardineiro. Jardineiro? Eu ia no YouTube lá, eu pesquisava como cultivava certas plantas, como fazia para cultivar. Tá ali ela ali, ó. Ela pode confirmar para vocês. Cara, eu virei marceneiro na pandemia. Marceneiro, virei jardineiro,
virei pedreiro. Nossa, virei um monte de coisa. Só não virei jogador de futebol. Né? Até porque não podia, né? Que a gente tava todo mundo preso em casa. Né? Mas, como ela me fala sempre, tu é velho porque tu gosta dessas coisas, dessas peculiaridades, né? Ficar mais em casa, mais caseiro, tudo. Aí, esse era o meu hobby. Né? Hoje em dia, depois que a gente viajou pra Fortaleza lá, deixou de lado um pouquinho, mas eu já falei pra ela, vou voltar tudo, vou cultivar novamente minhas florzinhas ali, né, esse negócio tudo. Todo esse teu aprendizado aí foram vídeos do YouTube, né? Exatamente. Ixi, não é só aí não. Inclusive hoje eu troquei uma peça de uma máquina de lavar olhando o YouTube. Ei, mas isso funciona pra caramba. Já me salvou várias vezes também. Tu vê tutorial, tu aprende. Tu aprende. É porque ele tá falando sobre ser velho e tal, não sei o quê. Mas se tu contar essa mesma história e falar bem assim, não, na pandemia eu passei o dia no YouTube. Então, pra todos os efeitos, você é jovem. É jovem, exatamente, é verdade. Que tu fez no YouTube. Agora ele já deixou claro na internet. Agora já tá registrado. Agora está no próprio YouTube. Cara, mas agora a gente passou por onde? A gente passou por toda a história do Jonathan. A gente sabe até agora que ele é o quê? É um jardineiro em criação, né? Ele pode é especialista em falar mal do gramado, por exemplo. Também, é verdade. Isso aqui, ó. Ó, tem um buraco ali, ó, tem que melhorar esse cultivo aí da grama. Aí o motivo de eu ter perguntado sobre se ele gosta tal de acompanhar futebol, porque eu te perguntar sobre a nossa seleção brasileira. Vai jogar agora quinta-feira contra a Sérvia, vai ser a estreia na Copa do Mundo. Tu tá? Posso falar? Tu tá, do grupo, tu tá com uma expectativa boa? Tá. Não, eu tô com uma expectativa boa sim. A nossa seleção tá, né, pelo o que ela fez nas eliminatórias foi sensacional, né, cara? Fazia tempo que a seleção brasileira não era tão grande assim. Deitou, né? Deitou. Que é isso, deitou. Pra calar a boca do Mbappé, que falou besteira falando que aqui na América do Sul não tem futebol. E agora, né, a seleção dele toda contundida. E aí quero ver o que eles vão falar. Não, o que eles vão fazer, né? Mas assim, hoje a gente tava brincando, nós temos um grupo, né, de amigos, daí botaram lá, a minha esposa botou, bolão do Resenha, que é o nosso grupo, né, bolão do Resenha, aí ela botou lá, Brasil 4-0, aí eu falei, caraca, tá querendo, né, aí eu botei assim, quem é que vai jogar contra o Brasil? Aí os pais falou assim, é o Paraguai. Aí eu botei de zoação. Falei assim, então vai ser 2-0 pro Brasil. 2 Brasil, 0 Paraguai. Botei pra lá. Aí todo mundo começou a rir, né? Aí o pessoal lá que se entende mais, tipo assim, mais debochado, falaram, é contra a Sérvia, não vai ser contra o Paraguai não. Aí eu pra zoar também, que eu já tava zoando, falei assim, poxa, o Brasil tem que jogar contra o Paraguai, porque eu sei que ele vai ganhar, porque se for contra a Sérvia lá, pô, vai dar ruim pro Brasil. Aí todo mundo lá, pô, que isso, deixa de falar besteira, não sei o quê. Não, mas brincadeiras à parte, nossa seleção brasileira tá muito bem servida. Esse ano eu tenho certeza, tô mais confiante do que 2018 e do que 2014. Né? 2014 a gente só jogava pelo Neymar. 2018 deu uma mudadinha. Mas agora já tem Antony, tem Neymar, tem Vini, né? Tem Vini, Rafinha, tem um monte de jogadores aí que estão. Também o time é muito bom, né? O Alisson tá excelente. Se o Alisson sair e o Ederson entrar, pô, vai ser a mesma coisa. Tem o Everton também no Palmeiras. Tem o Everton tá num momento sensacional também, velho. Quando é o jogo do Brasil contra a Sim, não, quinta-feira agora. Não, eu tava zoando com eles porque assim, como eu te falei, eu não sou tão ligado em futebol assim, pra tiver passando futebol ali, se for um jogo interessante, eu paro e assisto. Tanto é que a Débora, ela nunca tinha me visto assistir um jogo de futebol. Nas nossas férias, ano passado, tava na final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. Né, naquela final lá que o Palmeiras ganhou. Cara, eu tava nervoso dentro do quarto lá, que a gente tava no hotel lá, que a gente tava nas férias. Tava nervoso dentro do quarto. Ela fala até hoje, nunca tinha me visto assim. Eu tava nervoso, tava roendo unha aqui. Vamos, porque né, eu não vou falar
Tu falou no posso. começo da entrevista sobre o Marcos, então eu acho que ficou bem claro. Já pegou. Pegou, né? Então aí, pronto. Eu queria perguntar, mas falei, não, já sei. Se deu bem Ele que o Hamilton fala disso, né? Tu também. Ó, inclusive, o Hamilton A gente tá trazendo muito palmeirense pra cá, cara. Ali, ó, viu? Já é mais um É palmeirense. o lutador, o Robert Pato, né, que semana passada também é palmeirense. Aí é complicado porque eu sou São Paulino e tá difícil a situação pra gente, entendeu? Aí, ó, viu? Tava falando ali da parte dos palmeirenses. Aí eu tava nervoso naquele jogo. Porque eu sabia, se o Flamengo empatasse, o Palmeiras não tinha condição de virar o jogo. E tanto é que ele só fez aquele segundo gol por uma falha do menino lá do André. Do Andrés, né? Abraça a Camila Leonel que tá assistindo a Arena Crítica. Porque se não fosse aquele lance, certeza que ia pros pênaltis e o Everton, apesar de ser um baita de um goleiro, mas o Diego Alves, nesse quesito de defender pênalti, tava bem... Tanto é que a disputa do título da Copa dos Campeões, não, que foi entre Palmeiras e Flamengo, Não foi aquela que foi Supercopa. Supercopa, isso, lá em Brasília, que foi pros pênaltis lá, acho que foi 8, 9 batidas de pênalti, cobrança de pênalti, né, que foi que o Diego Alves pegou um monte. Ali. Foi. Então, se eu tinha certeza, se fosse pros pênaltis, era do Flamengo. Então, quando saiu aquele gol ali, eu falei, acaba logo, juiz, acaba. Por que precisa continuar o jogo? Pois não é? Legal que tem essa conversa aqui, faz 1-0. Por que precisa? Já deixa aí, já acaba, né? Pô, 35 minutos do primeiro tempo, acabou, pô, já não precisa mais de jogo. Inclusive, a gente já passou de mais de uma hora aqui de papo, será? Já. Demais, né? Ei, Pedrão, como é que está aqui de tempo, Pedrão? Já? Eita, aí, a resenha fluiu, né? Porque fluiu demais. Inclusive, eu já quero pegar o gancho desse jogo da Seleção Brasileira para falar que a gente vai ter edição especial do Arena Crítica logo após a estreia do Brasil, beleza? Então vem com a gente que a gente vai falar tudo sobre a estreia do Brasil. E aí vai estar toda a equipe aqui do Craque, né? Do jornal, do esporte do Jornal A Crítica para poder a gente destrinchar esse jogo, né, não, David? Inclusive, eu gostaria de deixar bem claro que eu vou deixar de estar em casa para poder vir aqui, estar fazendo parte do podcast, então assista. Assista porque vai ser bom demais, né? Até o Jonathan vem, né? Aí, ó. Eu podia aqui falar um negócio bonitinho e tal, mas não, eu estou impondo na força do ódio mesmo. Porque eu vou estar saindo de casa para vir para cá, então assista. Jonathan, muito obrigado por ter vindo aqui. O papo foi maravilhoso. Eu nunca iria pensar na minha vida que o Jonathan é jardineiro. Eu descobri aqui. Formado no YouTube. Formado no YouTube. Como eu falo pra minha esposa, no tio Google. Tio Google, é só pesquisar lá, como é que faz isso aqui? Tanto é que o problema da minha lavadora, da minha máquina de lavar, foi o tio Google que me ensinou. Falou, é isso que está acontecendo com a tua máquina. Eu fui lá, fiz, arrumei. E deu certo, né, Jonathan? Então, olha hoje, só. graças a Deus, a gente lavou roupa, né? Depois de uma semana. Mas é tenso mesmo. Em algum lugar do estado do Amazonas, algum profissional de máquina de lavar está triste nesse momento. Me desculpa, gente, me desculpa, mas... Eu resolvo os meus BO, né, Jonathan? Você Pois é, Jonathan, se tu quiser divulgar as tuas redes sociais, entendeu? Pro teu pessoal ir lá, te acompanhar mais, né? Pode falar ali pra câmera. Pra agradecer aos patrocinadores, a assessoria de imprensa. Peraí. Não vou falar. O recadinho, né? Um recadinho. O Danilo Rios, né? Tá se aposentando agora, né? Inclusive nós nos conhecemos no Nacional 2013, né? Grande cara, né? E, cara, eu sinto um pouco da dor dele, né? Porque, querendo ou não, nós jogadores de futebol é uma profissão curta, mas a gente queria levar pro resto da vida, né? Essa posição. E, assim, pelo texto que ele fez, né? Pelo vídeo que ele gravou, né? Da despedida dele, quero dizer que foi um excelente atleta, né? Por onde passou, no Nacional fez história, né? Fez história comigo, né? Estava lá também no Nacional. Nós nos encontramos em outros clubes, né? Nós temos uma amizade excelente
E ele foi um grande profissional e tenho certeza que se ele se dedicar, né, ao extracampo do futebol como treinador ou outra coisa, ele vai se dar muito bem, né, porque é um cara muito inteligente. Nossa, pensa num cara genial, uma pessoa sensacional e um grande atleta. Sim. Porque os números dele falam por si só, né? Então, Ô, Danilo, tamo junto, irmão. Daqui a uns 15 anos eu tô parando também, tá? Valeu. Aproveitar que falou do Danilo Rios, que chamavam de Zidanilo. Exato. Eu lembro, eu tenho foto que tiraram na época que eu era só torcedor, com a plaquinha ali pro Danilo ficar no Nacional, na época que ele podia sair do clube, tem esse registro. E o jogo contra o Vasco, no jogo da volta, eu lembro que perdemos de 2-0 em casa, não acredito não. Aí 5 minutos do primeiro tempo, 1-0, gol de pênalti. Ei, vamos ficar acordado, vamos lá. Agora vai. Aí eu tenho essas lembranças ainda, porque assim, foi a época que eu mais vivi como torcedor, foi o início, assim, 2012, 2013, foi uma época muito legal. Eu tenho viva essa imagem do Danilo, que é o cara que jogou muita bola, realmente, como o Jonathan tá falando. O cara é gente boa demais. E aproveita, né, David, já se despede também. Agora tu falou tanto do teu lado torcedor, né? Toda essa situação. Não, só agradecer a todos que acompanharam aqui. Mais um podcast aqui, foi muito divertido aqui, poder conversar com o Jonathan, né? Ter esse papo mais descontraído, poder falar um pouco dessa época também. Porque, cara, reviver o futebol amazonense, quando, para mim, pelo menos, era mais simples, né? Que não tinha que fazer tanto texto, não tinha que estudar tanto, era só curtir e aproveitar. É sempre bom, é uma época muito legal. Pois é, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Vocês podem acompanhar esse episódio nas outras plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Amazon Music. Vai estar lá disponível para poder você também ouvir. E, de novo, repetindo, na quinta-feira vai ter episódio extra do Arena Crítica depois do jogo da Seleção Brasileira. Então, o jogo da Seleção é às 15 horas, né? 15 né, David? horas. Então, depois do jogo do Brasil, tu corre aqui porque a gente vai falar sobre tudo que rolou na partida, beleza? E na próxima segunda-feira a gente vai estar de volta com um novo convidado. Jonathan, eu espero que você, em alguma outra oportunidade, a gente possa conversar de novo. Quem sabe até lá você possa ter outra profissão aprendida no YouTube, exatamente. né? Tu já traz pra cá também. Enfim, pessoal, foi um prazer e a gente espera vocês no próximo Arena Crítica.